Eu acho, na realidade, que ele como o Neguinho está dizendo, ele é importante. O grande problema, e aí é um problema de qualquer mercado, é que ele é um mercado hoje sem qualquer regulação. E um mercado sem regulação é um mercado perigoso, porque ele não tem regras. Agora está fora de moda, né? Não é? Exatamente. Ele não funciona de maneira, digamos assim, mais saudável. Então, ele é um mercado organizado para as grandes organizações, não é? Então, eu acho que é preciso você pensar essa questão do mercado da festa a partir de políticas de regulação desse mercado, que tenham cuidado, por exemplo, com o equilíbrio entre espaço público e espaço privado, porque, inevitavelmente, a festa se realiza no espaço público, que tenha cuidado com a questão da diversidade cultural. Às vezes, coisas muito simples. O som do trio elétrico chegou no nível que abafa os outros sons. Então, você hoje, mesmo o afoxé, que sempre desfilou no chão, ele é obrigado hoje a sair com o carro de som para poder competir. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que regular o som, você não pode ser tão alto, né? Você não pode ter um desfile cuja participação, a ordem do desfile, seja ditada pelo mercado, como é hoje. Eles dizem falsamente que é pela antiguidade. Não é verdade, porque se fosse para desfilar, em primeiro lugar, o mais antigo, sairia o nosso filho gigante, que esse ano faz 60 anos, é de 1949. Sairia o trio elétrico, que é de 1950. Então, a organização desse desfile hoje, né, é feita por uma lógica, a partir de uma lógica de mercado. Temos mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber qual o nível de interferência do poder público no carnaval. Olha, o poder público se profissionalizou do ponto de vista da sua intervenção na festa ao longo desses últimos 20 anos, inclusive pelo crescimento da festa. Eu diria que alguns serviços públicos funcionam melhor no carnaval do que durante o resto do ano. Por exemplo, limpeza pública funciona muito melhor. Você tem uma festa onde, inevitavelmente, se suja a rua e às 10 horas da manhã do dia seguinte a rua está limpa e perfumada, o que não acontece no cotidiano da cidade. Os transportes funcionam melhor, estão mais bem organizados. A polícia, a área de segurança pública funciona talvez tenha sido, do setor público, a área que mais avançou e mais se profissionalizou. Você tem uma festa que envolve, no horário de pico, a volta de 900 mil pessoas, entre 900 mil e 1 milhão, e o número de incidentes é pequeno. Você não tem crimes de morte no meio da festa. Quer dizer, eu costumo brincar dizendo que um jogo de futebol na Inglaterra, com os hooligans, acaba sendo mais violento do que as festas carnavalescas na Bahia. Exatamente. Não é? Só um minutinho, vamos ouvir o Marcelo. Lá em Recife, como é que é a participação do governo? No Recife, a participação do poder público vem desde os anos 30 com a criação da Federação Carnavalesca de Pernambuco e, consequentemente, nos anos 50, quando o prefeito Pelópio da Silveira, da época, ele fez com que a municipalidade assumisse a responsabilidade do carnaval de rua da cidade, assim como também com o concurso de músicas carnavalescas de Pernambuco. É importante que a gente separe bem as coisas, essa interferência ou intervenção do poder público e o que é aquilo que é do povo. Eu acho que cabe ao poder público o gerenciamento da infra, né? Oferecer condições. Você imagina o Galo da Madrugada com 1,5 milhão de pessoas no sábado de carnaval, a quantidade não só de segurança, mas de toda uma infra da cidade, da limpeza, da saúde. Você tem a questão da saúde, você tem que estar atento, né? Então, são vários segmentos da oficialidade e funciona, né? É uma coisa interessante, você falou uma coisa muito interessante. Funciona porque é o apelo popular. Eu não sei se está em jogo ali a questão política, entendeu? Ou está ali aquela coisa mesmo, olha aqui, nós somos competentes, nós temos condições de atender isso. Então, veja, eu acho essa relação muito boa, desde que a oficialidade não assuma para si, né? O carnaval é da prefeitura, é do Estado, é do governo federal. Não, o carnaval é do povo. A gente está aqui gerenciando, a gente está aqui oferecendo condições para que isso aconteça. E no Recife, graças a Deus, nesses últimos 8 anos, tem sido uma participação maravilhosa. Como é que esse carnaval lá se financia? Porque a gente sabe que, por exemplo, Salvador há uma venda de abadás, que é uma coisa extraordinária. Olha, aqui no Rio de Janeiro, é muito dinheiro público. A montagem dos desfiles é uma indústria, emprega muita gente. Veja bem, como é que se financia o carnaval? Essa sua pergunta muito interessante e muito oportuna, pelo seguinte:
O Carnaval do Recife hoje, eu diria que 80% é subvencionado pela prefeitura, né? E 20% por patrocinadores, né? Companhias de bebidas e outras e outras. Preste bem atenção, isso agora, porque até então, há 10 anos, esse carnaval era totalmente bancado pelo poder público. Agora você imagine uma cidade como Recife, você subvencionar 450 agremiações nas suas mais diferentes modalidades. Elas não têm fontes próprias de renda, não? Olha, é muito, mas é muito pouco. Eu vou lhe dar um exemplo. Tudo e bem, o Carnaval do Rio viraram indústria. Viraram indústria. Você tem, no caso, lá você tem os abadás, aqui, o Rio tem um potencial, as fantasias, né? Então, o nosso Carnaval, pela sua diversidade e até por uma questão cultural, o nosso carnavalesco, ele ainda está naquela fase de que o Carnaval, a verba da prefeitura é que vai sustentar a sua agremiação. Quando, na verdade, nós já fizemos uma série de encontros, de debates, para que isso funcionasse o ano inteiro. Nós temos algumas agremiações centenárias, inclusive, Clube das Pás Douradas, Vassourinhas, Lenhadores, outras que já mais recentes, Batutas de São José, que realizam festas durante todos os finais de semana, mas não é o suficiente, porque ali você tem uma receita mínima e você paga, você está pagando a orquestra, você está pagando a manutenção do clube, entendeu? Então é necessário que haja, e isso a gente vem tentando fazer no Recife, que hajam mecanismos para que eles sejam autossustentáveis e não fiquem dependendo apenas da verba do poder público, que aí complica. Vai chegar um ponto que não vai ter mais condições de se bancar o carnaval. Paulo, agora eu vou fazer uma pergunta que acho que passa pela cabeça de todo mundo que acompanha a vida dos blocos e tal. O abadá não é uma forma de apartheid no carnaval, não? De distinção de renda entre quem tem a grana para comprar o abadá e quem só pode curtir o carnaval na pipoca? Como é que você vê isso? Agora é bom lembrar que sempre existiu esse tipo de questão no Carnaval da Bahia. Se você pensar que houve momentos em que negros não podiam desfilar na avenida, porque a avenida era ocupada pelos préstitos, não é? Pelos grandes clubes carnavalescos, pelo corso, e os afoxés não eram permitidos sequer, era crime tocar tambor no Carnaval. Então, a gente tem que relativizar um pouco isso. Evidentemente, o mercado é assim. Ninguém pode ir jantar num restaurante ou entrar numa loja se não tiver dinheiro suficiente para consumir. Então, este é um problema que existe. Esse é um problema que existe em outros mercados que não apenas o mercado da festa. Agora, é evidente, há outras possibilidades de participação no Carnaval. O que eu acho que era importante era que, como isso é realizado no espaço público, você tivesse uma regulação muito forte. Não é? Você não pode ocupar com o seu negócio todo aquele espaço e, com isso, produzir resultados financeiros que interessam só àquela agremiação. Eu acho que é preciso você pensar num modelo em que a questão da economia esteja presente, mas que você garanta, eu não diria igualdade de condições para todos, porque nenhum mercado funciona dessa forma, nenhum mercado capitalista funciona dessa forma. Mas você tinha que produzir algumas intervenções que reduzissem efetivamente o grau de desigualdade que você tem no aproveitamento daquilo que a festa produz. Por exemplo, a questão do Estado, da participação do Estado que você colocou. Ela é impecável do ponto de vista do provimento da infraestrutura, do gerenciamento da festa, é uma coisa absolutamente especializada hoje, não é? Mas falta a ele, por exemplo, sensibilidade para compreender que aquilo, antes de ser um grande negócio, um grande evento de mídia e tal, é algo do campo da cultura. Precisa de políticas culturais, precisa de apoio, que algumas organizações, da mesma maneira que da cultura erudita dependem do dinheiro público para existir, como a orquestra sinfônica. Exato. Tem uma orquestra sinfônica, se paga com espetáculo, você tem dinheiro. Na Bahia, pelo menos na OSBA, os músicos são funcionários públicos, são concursados. Por que os afoxés também não? Se eles são tão importantes para a cultura baiana, como é a orquestra sinfônica ou como é um corpo de baile. Então, a questão da política cultural é importante. É uma boa pergunta você fazer para o governador da Bahia, lá, o Jacques governador Wagner. Tem atuado bem nessa área. Neguinho, eu vou te fazer uma pergunta aqui, assim, para você responder. Pergunta para quem conhece o bastidor do samba.